Dia, sejam bem-vindos, que bom estarmos aqui para mais um tempo de leitura da Palavra de Deus. Estamos no livro de Hebreus. Hoje vamos fazer o capítulo 12 e vocês são muito bem-vindos. Pode deixando o comentário aí de vocês. E nós estamos chegando ao final, né, desse capítulo de Hebreus. Hoje o capítulo 12, um capítulo essencial também à nossa vida cristã. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e estando assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por eles és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que, mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era terrível, que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrada nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra,
muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Sejam bem-vindas, quem chegou depois, e deixem aí o seu comentário sobre esse texto, sobre o que você está entendendo, o que o Espírito Santo está falando com você. Escreve aí, compartilha aí comigo. Eu quero dar um destaque para esses 2 primeiros versículos. Ele diz que a gente preste atenção para fixar os olhos em Jesus, porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? O capítulo 11, né, que nós lemos, que dá uma lista desses heróis da fé, que eles viveram em fé, que eles obedeceram, que eles não desistiram, que eles olharam para a alegria que estava proposta, como vai dizer aqui, né? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E depois fala de Jesus no 2, né? Fixando os olhos em Jesus, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Esses homens do capítulo 11 e, né, os outros personagens todos da Bíblia, os heróis da fé, esses homens eles venceram porque eles ficaram com o olhar fixo naquilo que Deus prometeu. Eles tinham a convicção de que o Redentor viria, de que Cristo viria. E eles puderam permanecer firmes com essa certeza. Na certeza de que um dia todas as coisas seriam confirmadas, tudo seria realizado conforme a palavra de Deus, conforme as promessas de Deus. E como a gente comentou ontem, eles desfrutaram das bênçãos que Deus deu, das bênçãos que Deus trouxe sobre a vida deles naquele tempo, bênçãos que eles viveram aqui, mas eles entenderam que havia algo maior, que havia Cristo para vir como Salvador e também como Redentor de todas as coisas. Eles entenderam e por causa desse entendimento, a sua fé foi fortalecida e eles permaneceram olhando para frente, olhando para aquilo que Deus havia falado, olhando para Jesus. E esses 2 versículos, ele nos adverte a eliminarmos tudo o que pode nos impedir. O pecado é uma das coisas que pode nos fazer a gente tropeçar, né? Fazer a gente perder tempo, fazer a gente se machucar, sair da direção, o pecado. E tantas outras coisas que nós precisamos observar para mantermos. E é interessante que ele fala: corramos com perseverança. Corramos. A proposta de Deus para nós é corrermos, né? Nesse tempo em que nós precisamos manter firme, termos essa corrida. E Paulo fala, né, que ele fez essa corrida como um esportista que passa pela prova. Ele cumpriu também. E aqui esse autor começa dizendo para nós: olha, vocês têm uma grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados e nós precisamos olhar para esses exemplos e assim como eles também ficarmos firmes, né? E no 2 ele traz Jesus, que é o nosso exemplo maior. Jesus suportou a cruz, ele enfrentou todo o sofrimento olhando para a recompensa. E nós devemos olhar para a recompensa daquilo que nós vamos receber. E ele fala desse reino inabalável, né? No final aqui, ele diz no versículo 28, diz: por isso, recebendo um reino inabalável. Nós recebemos esse reino e é nisso que nós temos que colocar o nosso olhar, que nós vamos reinar com Jesus.
que nós vamos ser participantes do seu governo, que nós seremos participantes de toda a glória de Deus. E essa é a nossa recompensa. Essa é a nossa recompensa. E é isso que nós temos que ficar com o nosso olhar fixo, olhando para Ele. Então ele nos adverte aqui nesse início a mantermos, né, a prestarmos atenção, eliminarmos tudo aquilo que nos impede de corrermos. Porque senão a gente vai ficar andando muito devagar e podemos perder principalmente o ânimo da corrida. O ânimo, né? E aí depois ele fala sobre a questão da disciplina, e eu achei muito interessante que o versículo 10, o 10 diz assim, ó, pois eles, os nossos pais aqui, eles nos disciplinaram durante pouco tempo como bem lhes parecia. Ou seja, os nossos pais podem ter nos disciplinado de maneira correta ou eles podem ter errado nessa disciplina. E aí ele fala, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Ainda que nossos pais possam ter errado e falhado conosco em alguma maneira, né, de alguma forma, o nosso Deus nos disciplina para o nosso bem. E é verdade que a gente olha para trás assim, e muita gente, eu vejo muita gente falando, ainda bem que o meu pai me corrigia dessa maneira, ainda bem que os meus pais foram duros comigo naquela situação, naquela ocasião, porque hoje eu entendo, não é assim? Pois é, mas ainda que eles tenham feito alguma coisa de forma que não foi eficiente, que não ajudou, Deus não. Deus nos disciplina para que a gente mantenha esse olhar na nossa recompensa, na alegria que está lá na frente, como Jesus. Jesus, quando ele foi para a cruz, o que ele estava vendo? Ele estava antecipando a alegria da recompensa, que seríamos nós. Nós somos herança dele, né? E então nós precisamos olhar para Jesus, que passou por essa situação e ele não ficou olhando para aquilo que ele estava vivendo, para aquele sofrimento do momento. Ele olhou lá para frente, para a alegria que ele teria. E daquele momento, essa alegria que ele antecipa, que ele traz para o momento da dificuldade, deu forças para ele suportar a cruz. E ele conseguiu nos enxergar, eu e você. E então ele vai nos advertindo, né? Traz vários conselhos aqui. Outro ponto muito interessante que eu acho, pessoal, vocês podem deixar aí o comentário de vocês, senão fico só eu aqui falando, né? Aqui os versículos 22, 23 e 24 é muito interessante, e esses versículos eu tenho para mim assim como uma constante que eu estou sempre lendo, estou sempre revendo para que eu me situe no lugar que eu estou. Mas tendes chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos, a igreja dos primogênitos, a Deus o juiz, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus e ao sangue da aspersão. Então, nós chegamos nesse lugar já, por causa do sacrifício de Cristo. Nós já estamos na dimensão espiritual, nós estamos no Monte Sião. Nós somos filhos de Sião pela fé. Por sermos da descendência de Abraão pela fé, nós somos filhos de Sião. E nós estamos neste lugar, e esses versículos nos fortalecem, que nós estamos rodeados dessas testemunhas, nós estamos nesse lugar, na cidade do Deus vivo, como diz o Salmo 46, né? A cidade do Deus vivo. E nessa cidade há um rio que alegra, as correntes dessas águas, elas alegram essa cidade, e nós estamos nela. Então, mais uma vez, mencionando a alegria, né? Pela fé, nós estamos neste lugar. Efésios também fala isso, que nós fomos ressuscitados, que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, nesse lugar. E o 24 é a chave, né? A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão.
O sangue de Jesus é a nossa vitória, é o sangue dele, foi a moeda que comprou as nossas vidas, que nos resgatou da escravidão, né? Foi o preço pago, o sangue dele. E diante disso, nós encontramos tanta vida, tanta paz, tanta alegria, tanta gratidão a ele, porque nós fomos salvos, fomos resgatados, fomos redimidos, e esse sangue nos traz para esse lugar, né? Nós entramos no santuário de Deus, como também já lemos. E ele continua aqui exortando, então não rejeitem, né? Cuidado para vocês não rejeitarem essas exortações aqui, porque quem advertia sobre a terra não escapou, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. E eu lembro dos versículos que dizem, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, o Espírito está sempre falando conosco, Deus está sempre falando. Então, ele nos fala dos céus, é essa voz que nós precisamos ouvir. E esse nosso olhar firme tem que estar em Jesus, porque nesse reino inabalável é o que não vai ser abalado, é o reino que nós estamos. Esse lugar, o Monte Sião, a cidade de Deus vivo, ela não é abalada. Você está nesse lugar, você vai ter todos os recursos que você precisa para se manter firme nessa corrida. Você vai ter ânimo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter força, coragem, a fé que esses personagens do capítulo 11 nos deixaram de exemplo também. Então o 27, ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas. Gente, tudo vai ser abalado. Já está sendo, né? Nós já vemos aí que as coisas já começam a se abalar. As nações estão agitadas, como dizem os textos proféticos, nos avisam. As nações estão agitadas e serão abalados mais ainda. Então, todas as coisas que estão agora serão abaladas. E o 28, por isso, recebendo um reino inabalável. Então, esse reino, ele é inabalável. Sejamos gratos, né? Porque nós estamos neste lugar. E dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, pois o nosso Deus é fogo que consome. Então, vamos manter firme que nós temos testemunhas, né? Nós temos essa nuvem, uma pessoa que está correndo, ela tem na arquibancada as pessoas que estão ali aplaudindo, que estão torcendo, que estão junto, né? Nós temos também, nós temos esses heróis da fé aqui. E manter o nosso olhar em Jesus Cristo, quando Ele nos disciplinar, nós entendemos que é para o nosso bem. E termos essa certeza, essa convicção que estamos na cidade do Deus vivo, que estamos na cidade de Deus, não seremos abalados. Ainda ontem, alguém comentou, né, do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós estamos neste lugar. E nesse lugar, esse lugar não será abalado. É aí que nós temos que permanecer. Amém, gente? Que todos esses heróis da fé nos inspirem a caminhar com Ele. A promessa e serão cumpridas. O que prometeu não falha. Não falha mesmo, né? Se você olhar, a gente tem esses heróis da fé, é fácil olhar para eles, né? Como exemplo. É muito bom. E nós temos também a nossa própria vida. Se a gente olhar, né, essa linha do tempo da nossa vida, nós já vamos encontrar forças. Falar, puxa, naquele momento o Senhor me sustentou, Ele tinha prometido e cumpriu. Ele cumpriu sua promessa e Ele está cumprindo e vai cumprir aquelas que ainda não se cumpriram. Porque Ele não falha, né, gente? Deus, Ele não muda. Fé que não se abala. Amém. Em todo tempo, né, a gente mantém essa fé nessa corrida aí. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para a gente meditar hoje e que o Espírito Santo possa afirmar essa palavra no teu coração, que você olhe para a recompensa. Antecipe também a alegria da recompensa. Antecipe. E aí nós vamos conseguir ser gratos, sermos gratos.
e adorarmos a Deus. Amém, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Façam todos um excelente dia. Amanhã a gente se encontra aqui, esse mesmo horário, e eu convido você, chame mais alguém, divulga, né? Divulga aí a live e traga mais gente para também compartilhar e aproveitar esse momento. Um grande abraço para todos vocês, tenham um excelente dia. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Um dia não precisaremos mais da fé, porque veremos com os nossos olhos. Amém, amém, que lindo isso.